pessoal, sejam muito bem-vindos do Laudo de Cá e hoje nós vamos fazer uma live inédita de análise de edital. Eu selecionei o edital de laudo simplificado, tá? Vocês vão ver aqui, ó, tem gente que pergunta, mas é data de 2019? Gente, esse edital, ele é datado de 2019, só que depois ele teve erratas de atualização. Esse edital, particularmente, do Banco do Brasil, que tem de laudo simplificado, ele tem uma errata de atualização, ou seja, o que é uma errata? É como se fosse uma atualização. Então, ele vai trazer uma atualização e algumas informações que estão aqui deixam de valer e valem o que está na errata. Então, para clarear, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a capinha, né? Edital do Banco do Brasil de laudo simplificado, tá? E aí, deixa eu afastar aqui para vocês poderem ver. Uma coisa extremamente importante, tá? Esse e-mail que tá aqui, claro que na imagem aqui não fica tão boa, mas esse e-mail que está aqui, que é o www.bb.com.br/editais, esse e-mail aqui, nesse edital, era o e-mail que era para mandar documentação, que era para mandar dúvidas, por exemplo. Mas daí veio a errata de atualização, que eu vou mostrar já para vocês, até antes de entrar em outros aspectos do edital, para atualizar esse e-mail aqui. Então, para mandar dúvidas, não é mais esse e-mail aqui, tá? Então, vai vir o outro e-mail, edital a errata de atualização. Vamos ver, eu não consigo mexer esse negócio aqui. Esses filtros aqui podia ter uns melhores, mas vamos lá. O que está falando aqui? Essa errata que vocês têm acesso na íntegra, ela vem, e eu grifei as partes importantes, que não era pra minha cara estar em cima da parte importante, mas tudo bem. Eu leio pra vocês. O que essa parte está dizendo, tá? Essa errata, que veio a atualização do Banco do Brasil de laudo simplificado, ela diz aquilo que eu já martelei várias vezes pra vocês. Basicamente, que para participar do credenciamento do Banco do Brasil, desse edital, precisa ser engenheiro ou arquiteto para se habilitar na atividade de laudo de avaliação de imóveis urbanos para laudo simplificado e precisa estar com a atividade técnica cadastrada do CNAE de arquitetura ou o CNAE de engenharia civil. Que é o CNAE? É um código de serviço, tá? O CNAE, ele é um número que identifica se a sua atuação é de serviço de arquitetura, serviço de engenharia, bem geralzão, tá? Você não precisa você não precisa estar, por exemplo, com o código do serviço no seu contrato social como serviço de avaliação. Para licitações, muitas vezes sim, mas para credenciamento em bancos, não. Então, a maioria dos escritórios de projeto, construtora menos, mas escritório, pessoal assim que trabalha, principalmente profissional que acaba pegando de tudo um pouco e abriu empresa, tem o CNAE de serviços de engenharia ou de arquitetura, tá? Beleza, então essa atividade é a atividade que é exigida pelas instituições bancárias. Então essa errata veio e frisou isso, e aí ela trouxe essa informação bem importante, que é a informação do e-mail, por exemplo, para tirar dúvida, né? Claro que eles não vão tirar dúvidas técnicas, tá? Seriam dúvidas do tipo... alguma dúvida mais relacionada à parte de estrutura do edital, algum prazo, alguma coisa, prazo de fechamento de edital, eles também não dão, tá? Não adianta nem perguntar porque eles não falam, porque nem eles sabem. Quando eles decidem que vai fechar, fecha, tá? E aí, eles trazem esse novo e-mail aqui, que é o cesupcompras.credem@bb.com.br. Esse e-mail aqui, ele veio substituir aquele e-mail que tá lá no edital, tá? Então, para dúvidas, a errata veio e falou assim, ó, a gente tem aquele edital, ele tá valendo, mas eu estou substituindo algumas informações aqui que
que estão valendo. Então, não é aquele e-mail, é esse e-mail aqui, tá? E até para envio de credenciamento, é esse e-mail aqui também. Quem teve acesso ao edital, viu, porque eu faço questão de mandar o edital para vocês se familiarizarem, terem mais segurança, entenderem melhor, né? Conhecerem de fato a área para você entender, inclusive, o que a gente vai abordando, né? O edital, ele trazia, inclusive, para tirar dúvidas por e-mail e para mandar a documentação por envelope. No edital base, né, falava o seguinte, que era para mandar os documentos do credenciamento, a solicitação do credenciamento por envelope, por correios, né? E aí a errata vem e fala, não é por correios mais, tá? Tá lá no edital que é por correios, mas calma, o e-mail para tirar dúvida foi atualizado e é para mandar por e-mail o pedido de credenciamento, que é o que nós chamamos como requerimento para credenciamento. Show? Basicamente é isso, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho o que é uma errata. Vivi, o credenciamento eu faço enviando a documentação para esse e-mail ou pelo SICAF? Eu vou esclarecer melhor isso, mas o pedido de credenciamento é uma coisa e o SICAF é outra coisa. O SICAF, ele é um requisito para você poder pedir o credenciamento e assinar contrato, tá? Então, você não é que se você fizer o SICAF, você já está pedindo o credenciamento. Fiz por lá ou por aqui. Não. O pedido de credenciamento, então, não é mais por envelope, ele é encaminhado para esse e-mail com a documentação completa e, além disso, com o cadastro feito no SICAF, porque o SICAF, ele é um sistema unificado de certidões, ou seja, é onde você atualiza os documentos. Por isso que é bom, porque você estando uma vez atualizado lá e mantendo, você está apto a participar de qualquer credenciamento. Abriu, você está pronto, entendeu? E aí que você não perde o bonde, inclusive para quando abriu da Caixa. Porque se você já vai estar com o SICAF bonitinho, porque você já fez para entrar aqui no Banco do Brasil, abriu da Caixa, você já consegue simplesmente encaminhar, né? Então, não é para considerar a documentação enviada por envelope. SICAF não é para fazer o credenciamento dentro do SICAF, ele é um sistema unificado para concentrar todos os documentos atualizados. Antigamente, a gente tinha que manter o SICAF atualizado também por envelope. Então, de tanto em tanto tempo, tinha que ir lá, aqui em Londrina era na UTFPR, por exemplo, a gente pegava o envelopinho com as certidões atualizadas e levava lá, entregava na portaria e depois recebia o e-mail que eles tinham recebido, né? Hoje já não é mais, hoje é tudo no SICAF, tudo online, né? E depois com a pandemia muito mais ainda. Quando era por correios, tinha que autenticar. Tanto é, gente, que eu vou contar aqui pra vocês, antes até o da Caixa era por envelope. Tinha que ir lá, cada estado tinha a sua central, mas a gente tinha que, por exemplo, em Curitiba, né? Eu sou de Londrina, então do Paraná era em Curitiba, tinha que ir e entregar a documentação, o envelope pessoalmente, e você tinha que ter autenticado todos os documentos. Um documento não autenticado na época dava inviabilidade em credenciamento. E aí, se você não tinha autenticado, lá também tinha o pessoal autenticando. Mas hoje já não é assim, né? Hoje é tudo por e-mail, inclusive da Caixa quando abre também. Da Caixa não é por e-mail, ele é por um sisteminha pela plataforma da Caixa, que é a parte, né? E o BNDES também é pelo sisteminha do BNDES. Mas, como eu sempre falo, o BNDES, a gente fala, porque é um edital que está ali aberto, soltando convocação a cada 3 meses, mas ele ainda não está soltando demanda, né? Então, por isso que o banco, para você começar agora, é o Banco do Brasil, e daí tem 3 editais do Banco do Brasil. O de laudo simplificado, que é esse que a gente está falando hoje, que é o primeiro que você se prepare, tem o de laudo completo, tem o de vistoria de imóvel rural também. Quem quiser anotar as páginas que a gente está analisando, as páginas que eu vou passar principalmente, né, é a página a errata, né, que isso aqui ainda faz parte da errata. Depois a página 3,
a página 4, a página 6, a página 7, 8, 10, 11, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 54, 56, 76 e 151, tá? É óbvio que eu não vou conseguir não vou poder me aprofundar tanto em todos, mas eu peguei, por isso que eu grifei antes, os principais pontos, que são aqueles pontos assim, você precisa saber disso, sabe? Precisa sair daqui sabendo disso hoje. Beleza. Essa daqui é a continuação daquela errata de atualização e é o que eu fui comentando para vocês. Olha aqui, antes falava para mandar o documento para esse endereço, então se vocês veem isso aqui e for querer mandar envelope, não andem porque o edital do Banco do Brasil está sendo por e-mail, tá? No e-mail que eu acabei de colocar aqui, ó. Eles falam aqui essa parte vermelha, que era o endereço, não é mais. E a parte roxinha, os documentos digitalizados, disponibilizados no SICAF. Aí, eu acho que é aí que gerou a confusão, porque aqui fala digitalizados no SICAF ou encaminhados por e-mail. Só que o que é que acontece? Isso gera tem que tomar cuidado, porque no SICAF, você tem todos os documentos ali, só que você tem a parte dos documentos, você não tem como pôr todos os documentos. Porque você não tem como colocar, por exemplo, o seu laudo completo lá dentro. Então, se você só fizer no SICAF, não vai dar credenciamento, tá? Então, lá dentro do SICAF, você até pode escolher. Vou colocar os meus documentos, certidões, CNPJ, contrato social, tudo dentro do SICAF. E aqui, no e-mail, eu vou mandar só a parte técnica. Mas eu posso ser muito sincera, eu acho mais... Eu nunca fiz dessa forma separando. Eu coloco os documentos no SICAF, né? As certidões, contrato social, tudo. Mas eu pego tudo, eu junto num PDF. E aí, depois que eu junto nesse PDF, eu vou num site que chama I Love PDF. Evitem um site que chama Small PDF, tá? Por quê? Porque quando você tem gente, não é obrigatório, tá? Nesse caso aqui, mas tem gente que quando está usando assinatura digital, uma vez eu fui mandar uma documentação e eu assinei digitalmente e coloquei para comprimir, para o arquivo ficar mais leve no Small PDF. E eu não vi o que aconteceu. A documentação, a assinatura corrompeu. Então, na hora eu não vi. Graças a Deus era um caso que eu conseguia reanexar, né? Mas a maioria dos editais você não tem essa oportunidade. Então, o que vocês fazem? Eu recomendo que coloquem as certidões dentro do SICAF, mas que juntem todos os documentos, inclusive assim, PDF contínuo mesmo, junto com laudo, junto com tudo, sabe? RT do laudo e tal, que são coisas que não vão para o SICAF. Laudo, a RT do laudo, certidão negativa de falência concordata não tem lugar no SICAF para colocar. Então você junta tudo isso, comprime no I Love PDF e manda para por e-mail, tá? E eu acho que é o jeito mais seguro de fazer credenciamento, tá? Essa daqui ainda é da errata. E eles falam sobre o contrato em si. Então, quando o banco manda para você assinar o contrato, que no caso do Banco do Brasil é pela própria plataforma dele, é uma plataforma um pouco chatinha, mas depois que você passou dessa fase, tá tudo certo, entendeu? Nessa plataforma, você assina o contrato, não é com assinatura, é assinatura digital, mas é você clicando lá dentro, né? E aí, quando eles te mandam o contrato para você assinar, você tem 3 dias úteis para assinar e aí manda e o banco que vai assinar depois de você, tá? E o contrato é de 60 meses, né? O que significa 5 anos, tá? E aí nós vamos para a próxima, que agora a gente já vai sair da errata de atualização, a gente vai voltar pro edital agora que vocês entenderam quais são as informações extremamente importantes. Então, vamos voltar aqui para o edital.
Essa daqui é a página 3, tá? Pra quem tá acompanhando. Essa parte aqui, vigência, é o que eu acabei de falar, 60 meses, né, que significa 5 anos. Para quem perguntar em onde saem credenciamentos e tal, olha aqui, ó, eu sempre falo que sai no Diário Oficial da União, no Diário da União, que é o DOU, é aqui mesmo. Ele até cita, ó, que as informações saem no Diário da União. Porém, o Diário da União é chato, é difícil de entender, as letras são pequenas, é mais pro pessoal da área de direito e tal. Tem um milhão de coisas lá dentro, de um monte de coisa de advogado, de processo, de licitação, de um monte de coisas que não dá pra achar. Eu até dei uma dica em um dos, que era um Rios antigo, o site Com Licitacão, que é um site que você consegue assinar 15 dias gratuitos para ver licitações. Saem lá dentro os credenciamentos também. Mas é o que a gente faz do laudo de cá, que é o trabalho de formiguinha de sempre manter, né, o acervo de editais atualizados para os nossos alunos, né? Quem fala, nossa, mas será que eu posso me credenciar? Eu sou engenheiro, arquiteto, mas será que eu posso? Gente, só não pode em situações como essas daqui, que é assim... Vou até resumir aqui pra vocês, tá? Que eu não vou ficar lendo isso aqui pra vocês, vocês podem ler, vocês têm edital. Mas, quais são as situações que não pode? Situação em que você já tem uma empresa e essa empresa faliu, tá? Está em processo de falência. Ou em um caso que você tenha o seu esposo, sua esposa, pai, mãe, alguém próximo ali, né, do seu círculo familiar, que faça parte do processo de credenciamento do Banco do Brasil, porque daí é considerado como nepotismo, né? Então, nesse caso, não. Basicamente, são nessas duas situações, ou se você estiver impedido de licitar, que você fez alguma cagada em alguma licitação, tá? Então, nessas 3 situações, o restante você pode sim, tá? Eu marquei um X, porque eu já falei várias vezes no começo, não é por envelope, embora esteja escrito aqui, vem a errata de atualização depois e fala que é por e-mail, então show de bola. Então, marquei um X. Após a apresentação de todos os documentos relacionados nesse edital, o banco procederá à análise de requerimento de credenciamento. O que é o requerimento do credenciamento? Se vocês rolam o edital até o final, um dos anexos chama requerimento de credenciamento. É o anexo que você preenche para falar, ei, banco, eu tô querendo me credenciar, entende? Então, é esse requerimento de credenciamento que tem nos anexos. São todos os anexos do edital que vocês têm que mandar para pedir o credenciamento? Não, tá? São alguns anexos, né, que o edital vai falando que você preenche para pedir o credenciamento, mas não são todos. Gente, tudo que for documento que tem que assinar para mandar, que tem lugar para assinatura, né? No seu laudo de avaliação tem um lugar para assinatura. Nos editais tem um lugar para assinatura, nos anexos tem um lugar para assinatura. Tudo que tiver um lugar para assinatura, vocês assinem, tá? Vocês assinem. Por quê? Vai ter um lugarzinho aqui que eu já tô até adiantando, que diz o seguinte, que se você não assina os documentos, algum documento pode não credenciar. Então, gente, assinar, tá? Confere os documentos, assim. Por quê? Quando o documento a gente mandava por envelope, é igual aquela coisa de fazer projeto, quando tá no computador, tá tudo lindo, tá? Parece que os layers estão incríveis, tá tudo certo, os iconezinhos lá, né? Agora, dá pra ver que eu não faço projeto há um tempo, que não é ícone que fala, né? Como que é o nome as bolinhas lá, as coisas que mostram os níveis e tal. Quando a gente plotava, né? Quando eu plotava, eu falava, nossa, essa escala não tá boa, isso não tá legal. A gente vê mais, com mais clareza. Quando a gente vai conferir, não é porque é digital, que você vai mandar digital, que você não vai conferir, tá? Confira com atenção, tá? Porque se você não assinar um dos anexos que tinha que assinar, ou não assinar o seu laudo, pode dar indeferimento. Então, assim, confiram isso, porque é uma coisa muito simples e que é extremamente importante, tá? Beleza. Então, depois a gente vem aqui, falou novamente dos... aí falou o seguinte, né?
que o banco, ele tem, quem pergunta muito sobre prazo, né? Eu falo, gente, vai mais ou menos de 15 dias a um mês e meio para o banco dar o retorno e tal. Por quê? Porque o prazo que ele tem, depois que você mandou para ele comparecer, né? Para ele se posicionar para você, é até 60 dias, tá? Só que são 60 dias úteis, né? Na prática, vai mais ou menos de 15 dias a um mês e meio, tá? Mas ele tem até 60 dias úteis e aí traz um adendo, né? Que é esse subitem que ele diz o seguinte, que ele pode prorrogar esse prazo uma vez, mas eu nunca vi o banco prorrogar esse prazo, tá? De prorrogar assim, a gente não te deu o parecer ainda, vamos demorar mais um pouco. Nunca vi isso acontecer dessa forma. Mas tá aqui no edital. E depois aqui embaixo, que tá em roxinho, atendidas as condições do edital, a participante será convocada para assinar o contrato. Um dos anexos, inclusive, que tem no edital é o contrato. Então, o contrato, é claro que não vai mandar para pedir o credenciamento, tá? Então, um dos anexos, porque os editais, eles fazem isso. Todos os editais da Caixa também fazem isso. Nos próprios anexos do edital, já traz o contrato, entendeu? Mas quer dizer que você já vai assinar o contrato na hora de pedir o credenciamento? Não, você vai assinar o contrato quando o banco falar, tá liberado, entendeu? Aí você vai assinar o contrato. E mesmo que vá assinar esse contrato na plataforma, pode ser que ele solicite um desses anexos que é o contrato, né? Esse aqui é legal, hein? Esse aqui é legal. O que tá falando aqui? Para quem perguntou sobre o SICAF, que, gente, ninguém fala pra gente isso na faculdade mesmo. Muito provavelmente, se você trabalha em escritório de outra pessoa, às vezes o pessoal até trabalha em escritório de outra pessoa, de empresas até que participam de licitações, mas nunca ninguém falou sobre o tal do SICAF, né? Depois você já fica com o SICAF prontinho para participar de tudo quanto é coisa, credenciamento que aparecer, enfim. Mas aqui dentro, o que acontece? Vocês vão ver que os editais, e isso aqui é meio que um padrão, tá? Os editais, eles trazem as habilitações separadas por níveis, separadas por tópicos, e esses tópicos são, por exemplo, aqui que está em roxinho, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, tá? Se vocês olharem essa tabelinha, o SICAF, o edital, traz as qualificações em tópicos e vai falando sobre elas. O SICAF traz essas qualificações também, ou seja, ele fala a mesma língua que os editais, tá? Ele traz as qualificações, só que ele separa em níveis, tá? Então, aqui, nos editais, separa os tópicos e menciona que tem que estar ok com criar ali o SICAF, né? Não se preocupa se você nunca viu o SICAF, se você nem tem empresa ainda, fica tranquilo, porque isso faz parte de um processo, tá? Às vezes você nunca viu e fala, nossa, mas o que é esse negócio, né? Fica tranquilo, porque geralmente, no meu caso, é até o meu próprio contador que cuida do meu SICAF, tá? Até o cadastro no SICAF, ele que faz. Então, assim, é bem tranquilo, tá? Então, aqui, o SICAF, ele traz os níveis, né? Ele traz nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Que tal? O que? São o que esses níveis? Esses níveis são as qualificações que o edital menciona. Então, o nível 1 na verdade, igual você tem aqui o requerimento para participar de um credenciamento, o SICAF, ele traz o nível 1 para você, quero me cadastrar aqui no SICAF, tá? É simplesmente isso, é um cadastro, solicitação para ter o seu cadastro ali no SICAF. É gratuito, é do governo isso aqui, tá? A única pessoa que pode te cobrar alguma coisa, se quiser, é o contador, se for falar assim, faz tudo lá pra mim, assim, ele vai fazer tudo, você não vai ter nenhuma dor de cabeça, tá? E nem cobra muito também. Mas, se você consegue fazer isso, a maioria das pessoas é a própria pessoa que faz, então, assim, é tranquilo mesmo, tá? E não tem taxa pra isso. Então, você faz ali o registro pra você poder participar, e aí o segundo nível é a habilitação jurídica, que é o quê? Seu CNPJ. Para quem nunca viu esse processo e fala, meu Deus, esse negócio, como que tira um CNPJ, meu Deus do céu,
como que nasce esse número que tem o 1000 ao contrário? Funciona assim. Você vai e faz com o contador um contrato social. Contrato social nada mais é do que você fala, ter lá Maria, vamos supor que seu nome é Maria, tá? Maria, tarará, 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 CPF, RG, tarará, aí presta serviços de arquitetura, ou serviços de engenharia, código do serviço tal, que tipo de sociedade que é, só não pode ser MEI, tá, gente? Não pode ser MEI para credenciamento. O único que não pode é MEI, tá? E aí coloca tudo lá dentro e qual é a melhor forma, gente? Qual é a melhor forma de fazer um contrato social? Hoje, para quem vai trabalhar com credenciamento, que eu vejo é a sociedade limitada unipessoal. Nossa, eu preciso de sócio? Não, é você seu sócio, porque é sociedade unipessoal. Surgiu essa sociedade unipessoal porque antes você muitas vezes, para não precisar comprovar nenhum capital social e tal, né? Você tinha que ter alguém, nem que fosse alguém na sociedade com 1%, né? Hoje já não mais. Para até 2 empresas você não precisa mais. Então você consegue ser a sua própria sócia, seu próprio sócio, tá? Você pode ser o faz tudo, responsável legal, responsável técnico, quem faz a vistoria, quem faz o laudo, e tá tudo certo na sua casa com seu computador e seu celular. Show? E aí, esse sociedade limitada unipessoal aparece lá. Contrato social é para firmar a sua empresa, você com você, tá? E aí, carimba na Receita Federal e depois disso sai o seu numerão, que é o seu CNPJ, né? Que é aquele que tem o /1000 ao contrário. Aí você tem esse CNPJ. Então, o que entra aqui na habilitação jurídica, né? Nesse nível 2, o que é referente ao seu CNPJ. Muito, muito importante. Se você é alguém que já tem empresa aberta ou vai se vincular, né? Às vezes você não vai abrir empresa, vai se vincular, fazer parceria com alguém que tem, ou a mãe tem, o pai tem, enfim. Alguém tem, você vai se vincular, né? Para não abrir empresa e tal. É muito importante que o KNAI seja de serviço de engenharia e arquitetura, o KNAI ali principal. E é muito importante que você tenha um vínculo de alguma forma com essa empresa. Você pode estar no quadro societário ou não é necessário, porque se você vai fazer uma parceria às vezes com alguém de fora, a pessoa não vai às vezes querer vincular assim nesse nível no quadro societário, mas pode querer, vai querer, o jeito mais fácil é fazer um contrato social de prestação de serviços e carimbar lá no cartório de títulos e documentos e você se vincula com a RT de cargo função, tá? Então tem forma, sem precisar assinar, se você vai fazer uma parceria, não quer abrir empresa, vai fazer uma parceria com alguém, você tem que ter o conhecimento de laudo de avaliação, você tem que aprender a fazer laudo de avaliação. Aí você tem uma baita carta na manga para parceria. Quem não quer abrir empresa tem outras 2 formas. Uma das formas é você se vincular com alguém que tenha escritório de arquitetura, que enfim, né, que você se tornar interessante para se vincular com essa empresa. E aí, só que aí, assim, se você se vincular com uma empresa que já conhece da área, uma empresa que já meio que sabe o caminho das pedras, né? Você é menos interessante. Então, você consegue negociar sendo o responsável técnico, sem ter o CNPJ, sendo o CNPJ dessa pessoa, você consegue negociar até 30%, 35% no máximo do líquido. Agora, se você se vincula com uma que não é difícil, porque a imensa maioria não conhece essa área que vocês estão tendo o privilégio de conhecer, algum escritório tal, alguém que tenha CNPJ de arquitetura e engenharia, ou engenharia, que não conhece, assim, sobre essa área, que é a imensa maioria, você consegue uma capacidade de negociação de até 50% do faturamento líquido, você sendo o responsável técnico, sem essa empresa precisar assinar sua carteira, sem precisar te colocar no quadro societário, através de um contrato mais RT de cargo função, tá? Então, assim, isso aqui, ó, é um spoiler gigantesco, tá? Para vocês sentirem o gostinho do como é possível, sim, potencializar a sua carreira e construir expansão, perspectiva de crescimento para aumentar os faturamentos e ganhos financeiros e frentes de entrada de serviço.
Vamos voltar aqui para o tópico. Então, a habilitação jurídica vai envolver o seu CNPJ, o seu contrato social. É essa documentação que é da sua empresa, tá? A habilitação jurídica se refere a documento que é da empresa e não seu, como responsável técnico. Se você, por exemplo, você é o responsável técnico vinculado a uma empresa e por algum motivo depois você vai embora, você resolve ou mudar de cidade ou você quer abrir a sua, enfim. De quem é o acervo técnico? De quem é o certificado de avaliação com aplicação de diferença estatística? De quem é o laudo de avaliação? De quem é o acervo técnico? É seu. É do responsável técnico. O responsável técnico saiu, leva junto, tá? E então, por isso, você, com conhecimento de laudos, você tem um ativo tão importante para sociedades, parcerias, tá? Beleza. Nível 3. Regularidade junto à Seguridade Social. Aqui vão entrar certidões, tá? Que acabam saindo automaticamente quando você tira o CNPJ, as certidões de FGTS, não é do seu CNPJ, as certidões que tem que ter, que você acabou de abrir empresa, é facinho, tá? O contador mesmo emite as certidões, elas saem online e isso aqui é super tranquilo. Nível 4, qualificação técnica. Qualificação técnica, gente, o que é? É o que eu acabei de mencionar, que você, como responsável técnico, você, sendo o seu próprio responsável técnico, você é o responsável legal, você é o responsável técnico, gente, você é seu chefe, entendeu? Sua chefa. Você não vai bater ponto para outra pessoa. Você é o responsável técnico, você é o responsável legal, você é o faz tudo ali. Essa qualificação técnica é o quê? É o seu laudo de avaliação, que para esse edital aqui é um laudo de avaliação completo, mas ele tem que estar brilhando, viu, gente? Ele tem que estar redondinho, tá? Ele tem que estar bem certinho. E aí, por isso que a gente apara todas as arestas, né? Por exemplo, para os alunos do Avaliadores de Impacto, é o único programa de mentoria que tem mentoria junto individual, assim. Gente, isso não tem, sabe? Não existe em lugar nenhum mentoria individual, porque geralmente dá um super trabalho, dá mesmo. Mas é para isso aqui, para poder aparar essas. Vamos ver, né, com os nossos mentores, vamos ver se conferiu os documentos, se tá com todos os documentos, ver. Mas geralmente isso acaba nem gerando dúvida, porque tem tanto checklist assim para não ter dúvida que não é o caso, mas para poder conferir o laudo, para poder analisar, né? Então, assim, é isso, sabe? Para afinar e deixar brilhando, sabe? Beleza. Qualificação técnica, então. Um laudo completo para esse edital aqui, tá? Assinado, bonitinho, acompanhado da RT do laudo. Dependendo do CECAL ou CECREA, na hora de emitir a RT, pode ser que apareça para você apareça os tópicos laudo técnico, laudo de avaliação, qualquer um desses termos são aptos para credenciamento, tá? Se for laudo técnico, você pode até escrever na observação laudo de avaliação, por exemplo. E aí, o certificado de avaliação com aplicação de inferência estatística, que depois vocês vão ver aqui nos requisitos também, que é o certificado que todos os bancos exigem, tá? Você tira ele uma vez, você consegue se credenciar em praticamente todos os bancos, porque 99% dos bancos, acho que que abriu até hoje, que assim, era de uma outra metodologia, mas todos que falam sobre laudo simplificado, laudo completo, a avaliação com aplicação de inferência estatística, que é isso que vocês ouvem a gente falar, todos eles é um laudo de avaliação com aplicação diferente, um laudo e o seu certificado de avaliação com aplicação de inferência com no mínimo 20 horas, tá? Depois, o seu certificado de graduação de engenharia ou de arquitetura, a RT do laudo, que eu mencionei, de avaliação, uma RT de cargo-função se vinculando à empresa,
Mesmo que a empresa seja sua, você tem que tirar uma RT de cargo e função. Quem nunca tirou é super tranquilo, tem lá a opção dentro do conselho, tirar RT de cargo e função. Certidão de quitação junto ao conselho, mas calma, não desespera, porque se por acaso você tá com a anuidade vencida, enfim, dá pra tirar, tá? Essa certidão de quitação tem um jeito que dá pra tirar, que é você, por exemplo, parcelar lá no máximo de vezes que dá, se for o caso, se for necessário. Se você paga a primeira parcela, você já consegue emitir a certidão de quitação, tá? A única diferença é que quando você tá com a anuidade em dia, ou deixa ela em dia, a sua certidão de quitação, que vai pro credenciamento, vai ter validade de 1 ano, né? Até a próxima anuidade. Agora, quando você não está ela em dia e paga a primeira parcela, ela vai ter a validade de 1 mês, né? E depois, no outro mês, você atualiza, tá? Essa é a única diferença, pouca gente sabe disso e é super possível, tá? A sua carteirinha do conselho, né? Sua carteirinha do conselho também, tá? Viviane, né? Mas assim, tá falando que precisa de um laudo completo. Mas assim, eu nunca fiz um laudo. Que laudo eu vou mandar, sabe? Não precisa ser de um cliente real. Vocês vão ver que a experiência, não precisa de uma experiência, não precisa ter trabalhado em algum lugar que fazia laudo. Você não precisa ter visto até hoje, na sua vida, um laudo de avaliação, tá? Estamos combinados? Não precisa. Por quê? De agora em diante, você já está dando um passo de conhecer sobre a área, né? E você tá aqui, está interessado, você é um dos profissionais que já está buscando estar à frente. Primeiro, assim, parabéns por você estar aqui aprendendo de verdade, sabe? E aí, você pode pegar a casa, o apartamento, um imóvel de um conhecido, de um vizinho, de um amigo, de um colega, de uma vizinha, enfim, de alguém que você conhece, e você avalia esse imóvel, entendeu? Então, torna esse seu conhecido, essa sua conhecida, a pessoa que vai ceder o imóvel para você tirar foto e avaliar. E aí esse laudo dessa avaliação que você produz, que você aprende do jeito já mais sensacional possível, que você manda para onde? Para o credenciamento. E aí vai ter um outro lugar aqui que eu já estou até adiantando no edital, que fala que a sua documentação técnica, ela não vence. E aí que tá o ouro. Porque assim, a sua documentação técnica por exemplo, seu certificado de graduação vai vencer? Vai chegar daqui 1 ano e você não é mais arquiteto. Não tem como, né? A mesma coisa é o laudo que você produz para mandar para credenciamento. Então, mandou para esse edital. E agora, vamos incluir mais atividade. Tem outro edital de laudo completo? Produz mais um laudo, entra para o edital de laudo completo. Abre outro edital, abre da Caixa, você tá prontíssimo, tá? Porque quando... Gente, quem não sabe, né? Porque às vezes tá conhecendo agora essa questão de credenciamento. Edital da Caixa é um edital que vocês têm que estar pronto. Assim, real mesmo, tá? Você tem que estar pronto. Por quê? Porque o edital da Caixa, ele é um edital que você pode viver dele, tá? Se ele estivesse aberto hoje, eu poderia te falar assim, com meu coração extremamente em paz. Você consegue tirar de 6 a 15 mil reais. Só com a Caixa, tá? Eu já tive faturamentos trabalhando com laudos de 6 a 26 mil reais com uma das empresas. Eu tenho 3 empresas, tá? E aí quem vem e fala, mas assim, já foi o tempo que era bom, né, trabalhar com a Caixa, que não sei o quê. Gente, vocês sabem por que falam isso? Porque na época que começou Minha Casa Minha Vida, era uma época em que, se hoje tem pouca gente que conhece a área, na época era muito menos, porque não tinha tanta internet, era o quê? Quantos anos atrás, né? Não tinha essa internet assim como hoje. E naquela época, o extrato que hoje é de 8, 12, 14, sabe, mil, na época era 40, 50, 60 mil reais. E aí, para quem ganhava 60 mil reais com uma empresa, né, ter que duplicar a empresa, né, ficou ruim, né? Mas eu tô falando com pessoas que às vezes estão trabalhando o mês inteiro para ganhar 3 mil reais, entendeu? Então, assim, com um trabalho que você dobra o seu faturamento. Gente,
É degrau por degrau, não é fórmula mágica. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo dessa construção de carreira sólida, tá? Mas tem que começar, tá? Qualificação econômico-financeira. Gente, a qualificação econômico-financeira, ela tem... Ó, não deslizem aqui, tá? Por quê? Porque quando cita os documentos... por exemplo, no SICAF, fala assim, no SICAF ou por e-mail, por exemplo. No SICAF, não tem lugar para essa certidão. Então, se você for atender o que está no SICAF e pronto, não tem um lugar para essa certidão. Assim como não tem para o seu laudo, como não tem para o RT do seu laudo e tal. Não tem lugar para essa certidão. E se você não colocar essa certidão, rodou. Então, essa certidão... é uma certidão que geralmente sai em 2 a 4 dias úteis, assim. Não me lembro agora se é no cartório de títulos e documentos ou se é no fórum. Mas hoje ela já sai até online na maioria dos estados. E essa certidão é um documento para certidão negativa de falência e concordata. É uma certidão para comprovar que você não faliu. Que não foi um CNPJ que faliu, tá? E não se assustem quando vier também falando na qualificação econômico-financeira, que eu já estou super adiantando aqui, que precisa de balanço contábil. Balanço contábil, gente, mas eu acabei de abrir a minha empresa, não tem balanço de nada. Sim, tô abrindo agora, vou abrir agora, o faturamento vai ser 0 no meu CNPJ. Tranquilo, tá? Na época que eu comecei, lá quando eu abri, 2014, foi assim também, tá? Porque geralmente quem trabalha com projeto, profissional autônomo, né? Trabalha assim, de uma forma mais individual, né? Sem CNPJ, mais liberal. Mas se você abre a empresa, você não tem problema se o faturamento tiver 0. Por quê? Na hora de apresentar em vez de apresentar um balanço, permite que olha, anota isso, permite que você apresente uma projeção de faturamento. Em vez de apresentar um balanço, que foi o que você já faturou com seu CNPJ, se o seu CNPJ é novo e tá 0, você pode apresentar, assinado pelo contador, uma projeção de faturamento, que é o contrário, isso você pode, tá? Então, muito importante. E é isso que vai comprovar a sua qualificação econômico-financeira, tá? Documentação tem que ser enviada completa. Não pode ser gato pingado, tá? Eu mandei um pedaço agora pro e-mail do Banco do Brasil, agora eu vou mandar um outro pedaço. Não dá, não dá, tá? Aqui ele coloca um adendo de que se a documentação estiver incompleta, você tem até 3 dias úteis, né? Para reenviar quando eles solicitam, né, alguma coisa. Tá vencida a certidão, tá, alguma coisa, você pode reenviar. Porém, isso daqui não é para documentação técnica, tá? Às vezes é uma certidão que passou vencida, o Banco do Brasil, ele até te pede, ele fala assim, tinha uma documentação vencida lá, em 3 dias úteis, me manda atualizado. Só que daí tem certidão que tem que tomar cuidado, que tem certidão que não sai em 3 dias úteis. Vai que a certidão bendita negativa de falência e concordata leva 4 dias úteis, né? Então, assim... mas a questão aqui não é nem esses documentos. A questão é que isso não vale para a documentação técnica, que é o seu laudo. Então, o laudo precisa ir correto, entendeu? Porque o laudo não se enquadra aqui na documentação vencida, nesse aspecto. Então, o laudo tem que ir correto, tá? O Banco do Brasil, então, ele até permite que você retifique alguma certidão e tal, mas o seu laudo, acontece o seguinte, se você mandar e estiver errado, eles vão falar de um jeito bem genérico, que para quem não é da área, né, vai ver como muito genérico e vai te impedir de mandar durante 3 meses. 3 meses para você poder mandar de novo, e quando for mandar de novo não pode ser o mesmo laudo. Então não vale a pena, entendeu? Tem que mandar certo já. Porque em 3 meses você já vai estar credenciado num outro edital, entendeu? Já vai começar a juntar edital. Eu já mencionei que precisa estar assinado o laudo, inclusive, porque senão pode negar também. Beleza. Então, de novo, aqui o nosso amigo SICAF. E daí, gente, aqui eu acabei já adiantando muita coisa para vocês, porque a habilitação junto ao banco, né?
Essa primeira que tá grifadinha de amarela é a qualificação jurídica, que é o que eu falei, né? Os documentos da empresa, CNPJ, contrato social, algumas certidões da empresa. Então, é isso, né? Não é... É o que a gente foi falando. O edital traz as qualificações e o SICAF traz os níveis de qualificações também, tá? E por isso que você tá pronto para um, você tá pronto para todos, tá? Qualificação econômico-financeira, eu já falei para vocês também. Isso aqui é importante. Qualificação jurídica, por exemplo, você tem o seu contrato de prestação de serviços, né? Seu contrato social, né? Que vocês entenderam que faz um contrato social, se você não tem CNPJ, para tirar o CNPJ. Isso é o contador, não é você que tem que se preocupar com isso. Mas aí, você faz isso... e se, por exemplo, sei lá, você tinha uma empresa, você já tem uma empresa e essa empresa passou por alterações de sociedade nos últimos anos e tal, você tem que mandar o contrato social e suas respectivas alterações de contrato social, tá? Porque daí aparece alteração 1, 2, 3, né? Quantas teve, você tem que anexar tudo, tá? Era isso aqui que eu também já falei pra vocês, gente, que não se preocupem com o balanço, né? Na qualificação econômico-financeira, porque se a sua empresa é nova, você coloca uma projeção de faturamento, que é esse primeiro ponto de atenção. Certidão negativa de falência concordata. Muito, muito importante, certidão negativa de falência concordata, que a gente também mencionou, que é um dos documentos para qualificação econômico-financeira. Ela não tem um prazo explícito de validade. Em geral, tá? Legalmente, documentos que não têm, certidões que não têm prazos explícitos, elas valem por 1 ano. Eles valem por 1 ano. Porém, com a certidão negativa de falência concordata, os editais brincam, entendeu? Então, o edital do Banco do Brasil diz que certidões que não tenham seu prazo de validade não é 1 ano. Ele diz que são 3 meses de validade, tá? Então, isso é importante para vocês saberem. Tem outros editais que são 6 meses, né? Então, assim, certidões que não tenham prazo de validade explícito, geralmente é 1 ano. Porém, os editais costumam, às vezes, citar para eles quanto vale, tá? Então, no caso do Banco do Brasil, 3 meses de validade. Isso aqui também a gente já mencionamos essas certidões. Se você pode atuar em outro estado, isso também é uma pergunta que eu recebo. Você pode atuar em outro estado? Você pode. A única coisa que você precisa mais é pedir pro conselho, né? O CREA, o CAL, um visto para você atuar em outro estado. É isso, tá? Mas pode sim. Entramos na atividade de laudo simplificado. Estamos na página... Não consigo enxergar que página é. Mas laudo simplificado. A atividade que você começa no Banco do Brasil é a atividade que eu aconselho começar, AVA 101, tá? Atividade AVA 101. Por quê? Se você tenta pegar tudo, aí você não atendeu um requisito de alguma coisa, pode ser que prejudique a sua maior demanda, que é de laudo simplificado, tá? Então, o que você precisa para o laudo simplificado? Olha aqui, ele já deu os requisitos jurídicos, né, econômico-financeiro, que a gente já mencionou, e aí ele traz o pré-requisito para você ser habilitado tecnicamente. Apresentar certificado de curso de avaliação de imóveis urbanos que possua carga horária mínima de 20 horas. Que contemple em seu programa de conteúdo a capacitação em inferência estatística aplicada à avaliação com base na NBR 14653. Comprovação de experiência, qual é? O seu laudo, né, de avaliação junto com seu certificado. Então, por isso que ele é a prova da sua capacitação. É isso que o mercado se interessa, pela qualidade do seu laudo, tá? E os laudos, eles têm graus, né? Então, ele tem laudo que é grau 1, grau 2, grau 3, que mensura, então é mensurável. Por quê? A avaliação é uma engenharia, uma ciência. A avaliação estatística é uma ciência. E não se preocupa, se você não gosta de cálculo, se não gosta de fazer conta, eu também nunca gostei de cálculos, matéria de cálculos, de fazer conta.
Então assim, você precisa saber somar, dividir, multiplicar e subtrair, tá? Porque você aprende a usar um software, e no software faz essa parte da inferência estatística. Então, assim, é técnica, tá? É passo a passo, tá? Então, assim, é isso. Atividade AVA 101 faz o quê, Viviane? Laudo de avaliação de imóvel urbano, residencial ou comercial, objeto de operação de financiamento imobiliário, recuperação de crédito imobiliário. Nananana. Gente, laudo de avaliação, modelo simplificado, de casa, de terreno, de apartamento, de uma loja, de várias coisas, tá? É importante também vocês saberem que, inclusive, quando abre o edital da Caixa, vocês se credenciam também numa atividade parecida, só que só muda os nomes, tá? E aqui é a AVA 101. Na Caixa é a 401. No BNDES é URB, sabe? Então, assim, só mudam os nomes das coisas, entendeu? Aqui paga R$450. Na Caixa paga R$466 agora com reajuste. No BNDES, 1.450. Então, assim, só muda os nomes, mas as funções, a grosso modo, são basicamente as mesmas e os requisitos também, tá? Só o BNDES que são 2 laudos que ele pede, né? Mas eu recomendo mandar primeiro para o Banco do Brasil, porque ele solta a demanda e o BNDES tá aguardando ele. Eu acho que quando cortar o edital que eles vão soltar a demanda. Beleza. Então, essa atividade AVA 101, tá? Essa daqui por ela que vocês começam. Beleza? Tem outras atividades que pagam mais, tá? Vocês podem colocar, mas eu não aconselho você começar por elas, tá? Tem algumas atividades a mais que pede, por exemplo, se você já fez obras de tantos metros quadrados para algum órgão público, esse tipo de coisa, você anexa junto essa certidão com o CAT e aí você pega vários serviços a mais, entendeu? Mas, no geral, o que eu recomendo começar, e não precisa ter feito projeto, ter feito execução, ter feito nada, entendeu? Você consegue começar com o seu certificado de avaliação com essa atividade, tá? Aqui eu coloquei alguns outros, e aí conforme vai aumentando o valor do serviço, conforme vai aumentando os requisitos, aumenta também o grau de qualidade, o grau de fundamentação do laudo, e aumenta também, às vezes, a quantidade de laudo que você apresenta, tá? Laudo simplificado, apresento um laudo, aí tem um laudo completo, apresento 2 laudos, tem uma outra atividade aqui, é uma RT de outra coisa, mas e são 3 laudos, entendeu? Só que quando você entra, você percebe a quantidade de portas que você tem para abrir, tá? Por isso que é realmente destravar. Tô até com um cadeadinho hoje aqui, ó, para destravar, tá, gente? E aí a gente tem outra atividade aqui, que também, ó, todas elas podem até pedir depois mais coisas, conforme for subindo o valor e conforme vocês depois forem incluindo atividades, mas todas elas vão exigir o certificado de avaliação com aplicação de diferença de 20 horas. Porque é com isso que você vai trabalhar no dia a dia, tá? 90% dos serviços em edital de credenciamento, em licitação, em judicial, em extrajudicial, em laudo particular, 90% dos serviços são executados com base na avaliação com aplicação de inferência estatística. E a imensa maioria derruba pareceres técnicos de corretor porque é base científica e lá não é, entendeu? Eles têm o lugar deles, temos que respeitá-los, mas não faz laudo, eles fazem parecer, é uma folha que eles fazem, não tem gráfico, não tem coeficiente de confiabilidade, não tem nada, por exemplo, que o juiz, no caso do juiz, mensure assim e fale isso aqui tá tantos % confiável, entendeu? E a mesma coisa para os bancos. Por isso que nos bancos é só engenheiro e arquiteto para avaliação de imóveis urbanos. Automaticamente, se você coloca aquela atividade AVA 101, você coloca essa RCV 501, que é um relatório complementar, tá? Ela entra grude com a outra. Entrou a outra, essa aqui vai junto, tá? Então, e você não pode tirar ela vai junto, tá?
Então, isso também é uma coisa importante. Ah, não é nem importante, mas é legal vocês saberem, né? Isso aqui, quando vocês lerem, que os bancos verificam a qualidade dos serviços no dia a dia, é o seguinte. Não é que eles ficam vendo, assim, todos os laudos que você faz. Não, é que de tempos em tempos, sei lá, uma vez no ano, 2 vezes no ano, uma vez a cada tanto tempo e tal, eles analisam algum trabalho seu e te dão um feedback sobre. Não é o que chamam de revisionamento ou monitoramento, entendeu? Mas não é nada grave. É óbvio que se você não sabe avaliar, nunca avaliou, ou, né, às vezes tentou aprender sozinho e tal, e comete um erro, daí pode ter penalidade. Mas se você fez bonitinho, brilhando o seu laudo para mandar para o credenciamento, isso aqui é tranquilo. Eu já fui falando do edital para vocês, gente. Muita coisa, tá? Tem coisas ainda, mas eu já fui falando muita coisa aqui. Por exemplo, sobre a certidão, que não tem validade, que ela acaba tendo 90 dias, de acordo com o edital do Banco do Brasil, né? Então, o que é isso aqui? Página 21. Depois a gente pula, porque vocês vão ver que o edital, ele é mais denso na primeira parte. Depois ele tem um pedaço que meio que não é tão assim. Aí depois ele tem uma outra que é um monte de cidade para você escolher. Aí depois ele vem com os anexos. Então essa aqui é a parte grossa, vamos dizer, né? A gente já tá terminando a parte grossa aqui. E aí a gente vai para uma outra parte que é muito importante, das cidades polo, de outra parte do edital e anexos e tal. São assinatura. Aí já é sobre a assinatura do contrato, né? Que no ato da assinatura do contrato, os seus documentos precisam estar válidos no SICAF, tá? Então, isso é bem importante. Então, por isso que é importante saber o que é SICAF, porque quando você vai assinar o contrato, os seus documentos têm que estar válidos, tá? E inclusive, a certidão negativa de falência concordata, que não vai estar dentro do SICAF, mas ela também precisa estar válida. O que é a atividade AVA 101, que a gente comentou, laudo de avaliação de imóvel urbano, residencial, comercial, que já foi falado também ali na tabelinha, ele só reforça. Tá, a gente vai entrar agora um pouco nas cidades polo, né? E o que são essas cidades polo, Viviane, que o edital fala, né? Que você pode escolher 5, como que funciona. Então, primeira coisa, antes de mostrar isso, essa aqui é a cara do anexo de requerimento de credenciamento. É esse aqui, essa carinha aqui que tá lá no final do edital, para preencher a solicitação para participar do credenciamento. É aqui que você coloca as cidades que você vai se habilitar para trabalhar. Então, você escolhe as cidades onde você vai atuar, tá? Essas cidades polo, você vai ver, eu sempre falo que é uma mãe com várias filhinhas, e eu vou mostrar agora para vocês também. Aqui nessa tabelinha você coloca o código da atividade, a VA 101, por exemplo, o estado, a cidade polo, que ela também, né, tem um código que você coloca ali do lado, cidade polo e o código dela. Aqui tem os valores dos serviços, então, por exemplo, laudo simplificado, R$450, prazo de entrega, 4 dias, né? Daí, pode ser que venha em mais quantidade atrelado. Pode acontecer. Não é o mais comum, mas pode acontecer. E aí, os valores dos serviços, eles podem variar. Foi mais ou menos o caso dessa minha aluna, que era um laudo de 1.450, mas acabou saindo a ordem de serviço com valor de 2.600 e pouco. Porque tinha mais coisas envolvidas, né? Era um laudo, mas tinha que anexar uma tabela a mais, com os valores das salas parecidas e tal, das outras salas. Então, é por isso. Então, aqui pode ir de 450 a 4.140, né? Mas a gente foca nos 450 porque o mais comum é vir laudo unitário mesmo, né? Esporadicamente pode até vir de 710, 950, 1.300 e tal, mas daí para engordar é mais em questão de quantidade e somar setor, tá? Viu quem que é a mãe com as filhinhas? A mãe, por exemplo, aqui, peguei um exemplo aleatório, aqui temos em Alagoas, Araparica, né? A gente não sei ler isso aqui, eu tô cegueta. Cadê meu óculos? Tô conseguindo ler isso aqui. Mas, não sei o nome dessa cidade. Não vou nem arriscar falar.
Mas, talvez até alguém de vocês seja daí, me ajudem. Mas, enfim, pra vocês entenderem que tem a mãe, né? A mãe é essa Ará, alguma coisa que eu não tô conseguindo ler. E depois a gente tem esse monte de filhinha. Quando você cadastra a mãe, você automaticamente cadastrou todas as filhinhas. Pode vir serviço de todas essas, não consigo ler nenhuma delas direito, mas pode vir serviço de todas essas outras aqui, entendeu? E você pode pôr 5 polos. Então, 5 polos não quer dizer que são só 5 cidades. Quer dizer que são 5 mães, mas cada mãe tem as suas filhinhas ali. Então, por isso que... e eu recomendo vocês colocarem 5 mesmo, tá? Porque... para começar com o Banco do Brasil, eu recomendo colocar 5 para vocês, inclusive, poderem conhecer melhor a dinâmica da região de vocês. Para quando pega um outro edital maior, inclusive, vocês cravarem nas melhores cidades. Aí, por exemplo, uma cidade aqui que é da minha região, Maringá, que inclusive eu faço, que é uma região ótima. Maringá tem tudo isso de cidade, entendeu? Então, assim... mais ou menos isso. Acho que deu para entender, né? O que o código é esse aqui também. E aí vocês vão analisando o que fica melhor, né? Vivi, você me respondeu isso ontem, mas fiquei meio em dúvida. Você disse que nesse edital, os 450 já estava contemplando o valor de deslocamento. Se eu pegar uma vistoria a 100 km de distância de mim, aí eu acho que tinha, por exemplo, daria por cima R$100, só deslocamento. Fora alimentação, então ainda assim vale a pena? Vale, sabe por quê? Esse edital aqui realmente faz isso, mas a minoria que faz isso. A maioria dos editais, eles colocam deslocamento a mais, tá? Esse aqui, ele tem embutido deslocamento, mas a maioria não. O edital do banco, esse edital aqui que a gente tá falando, ele é um edital porta de entrada. É um edital para você começar a ter know-how, você começar a ter experiência, você aprender o jogo de cintura do mercado, você já ganha uma puta de uma autoridade, porque até para se cadastrar nos tribunais, porque você passa a ser visto como um profissional que não é esse o encargo, mas meio que fiscaliza, sabe? É um profissional que porque você avalia para o banco, mas você que nega ou aprova o financiamento, com base nas características construtivas. Então você passa a ser um profissional que até quem às vezes quer contratar algum tipo de consultoria, até projeto mesmo, quem gosta de fazer projeto, te enxerga num outro nível, sabe? Assim, você sai do limbo de briga de preços, se torna um profissional mais valorizado real. Então, não é só o dinheiro do edital do Banco do Brasil, entendeu? Ele te traz um posicionamento para você ser mais valorizado também. E ele é o primeiro, assim, é o primeiro degrau, tá? Então, por isso vale a pena. E porque também, se você pega mais vistorias, você faz uma rota de vistoria, né? Então, o ideal é que você consiga sair em um mesmo dia para fazer mais vistoria. É importante você ter essa visão, né? Porque essa visão abre caminho, tá? E aí, pode ser até que se você pode agendar no sábado, você pode agendar fora de hora, porque é um cliente muito consciente, ele quer te receber, porque ele quer financiar, ou ele quer vender, ou ele quer comprar, ou enfim, né? O único caso que talvez ele não queira receber é quando é retomada, né? Quando o banco vai pegar aquele imóvel de volta, aí você tira foto de fora, do lado de fora e tal, porque você nem entra no imóvel, mas você recebe pelo serviço, porque não pagou o imóvel, daí tem que fazer retomada e tal, então você só tira as fotos de fora e emite um laudo, né? Mas isso te dá um outro posicionamento e você soma setores, soma demanda. Se você precisar sair, como você não vai bater ponto, né? Você, que é sua chefa, seu chefe, você consegue sair e fazer mais de uma vistoria no mesmo dia, né? Então por isso que é muito importante vocês não escolherem a região. Tipo assim, eu vou pegar uma cidade aqui desse lado, vou pegar uma aqui desse lado, tipo, tudo espalhado, sabe? Tem que escolher de forma estratégica para você fazer uma rota que você possa somar até vistoria de mais setores e vistoria num mesmo dia, entendeu? Eu já rodei, assim, 700 quilômetros em um dia, entendeu? De vistoria. Já fiz em um dia, já fiz vistoria mas também já fiz 14 em um dia, entendeu? Então, é sobre isso, tá? Somar setores, é isso, tá? Deu pra entender? Muita coisa que eu falei aqui hoje, coisas que não está escrito na norma,
que não está escrito no edital, porque assim, hoje a gente falou de edital, então muita coisa que eu falei aqui está escrito no edital, né? Mas tem muita coisa, quando a gente vai para a parte técnica do laudo, tem muita coisa que, quando a gente vai para a parte técnica do laudo, tem muita coisa que não está escrito na norma, entendeu? Que não está escrito no edital, que não está escrito em lugar nenhum, entendeu? Que daí vocês usam, vocês usam a minha bagagem, entende? Eu tô há quase 8 anos no mercado, né? Eu vim falando 7, mas eu tô há quase 8 anos no mercado, exclusivamente com laudo, com 3 empresas de laudos, com 3 equipes em regiões diferentes do estado. Beijo, gente! Fiquem com Deus. Muito obrigada pela confiança. Um grande abraço. Beijo, beijo, beijo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau!